Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Júlio Renault, esse é o Nerds Amadores. Hoje, mais uma opinião amadora, a gente vai falar de Gran Turismo, filme aí, mais uma adaptação de jogo, esse jogo da PlayStation, que é um jogo de corrida de carro, que eles falam que não é um jogo, é um simulador de direção, mas tá aí mais um filme de videogame, mais um filme sobre jogo, e vamos ver o que eu achei do filme, as partes boas e as partes ruins. Beleza? Cara, a sinopse do filme é um garoto chamado Ian. Ele joga muito Gran Turismo, ele é fã e quer ser piloto de corrida. E ele é muito bom jogando Gran Turismo. E ele descobre que tem, na verdade, ele é selecionado para uma competição de videogame, onde o campeão vai ter a oportunidade de treinar e tentar virar um piloto de verdade, tudo pela Sony, pela Nissan, pelo Gran Turismo, pelo jogo. E, cara, a família não confia nele, a família quer que ele vá estudar, quer que ele vá trabalhar, e aí ele entra nessa jornada para virar um piloto de verdade nessa competição na GT Academy, que é a Gran Turismo, é a academia do Gran Turismo. Cara, o que deixa mais legal nessa sinopse, caso você não saiba, eu mesmo não sabia, descobri pouco tempo antes do filme estrear, é que isso é uma história real, cara. Isso realmente aconteceu. O Ian existe, né? E isso realmente aconteceu. Ele era um jogador de Gran Turismo, um jogador de videogame, e foi para essa competição, ganhou e virou um piloto de verdade. Óbvio que o filme não é até ele virar piloto, tá? Isso é o plot do filme. Depois que ele vira piloto, acontecem várias coisas. E aí, o vídeo aqui é sem spoiler, eu vou parar por aqui. E vamos agora para as partes boas e as partes ruins que eu achei desse filme. Cara, a primeira parte boa eu já falei, né? É uma premissa muito legal, muito interessante. Se você gosta de videogame, você sempre sonhou em um dia. Se você joga FIFA, você sonhou em ser jogador de futebol. Se você joga jogo de luta, de UFC, MMA, você já sonhou em ser um lutador. Se você joga jogo de corrida, você já sonhou em ser um piloto. E só, cara, só esse plot de um cara que é muito bom no videogame usar as habilidades dele na vida real já é muito interessante, né? Se tratando de carro, que em teoria seria mais fácil do que aprender a jogar futebol e a lutar, só isso já é interessante, né? Já tira um pouco da caixinha ali de adaptações de game, mas, cara, só de saber que isso é uma história real, que realmente aconteceu, que o Ian existiu, que a família dele, aquilo mesmo aconteceu, que tudo aquilo ali era verdade, isso já é um grande motivador para você, para você ir ver o filme, e realmente já é muito bom só esse roteiro aí, esse adaptado de uma história real. Somado a isso, cara, o filme é muito bem feito. O filme ele começa mostrando o cara na vida dele, enfim, ele tem esse ritmo, mas já mostra ele jogando o Gran Turismo, você vê o que é o jogo, né? Você vê ali como é o design do jogo e tal, vê que o jogo realmente é muito bem feito. E depois, quando isso passa para os carros dentro da corrida, cara, é muito bem feito, é muito lindo, a fotografia do filme é muito massa. Os cortes das câmeras são, acredito eu, não sou um cara que jogou Gran Turismo, assim, muito. Já joguei algumas vezes, mas eu acredito que aqueles cortes de câmera são exatamente como é no jogo. É em cima do carro, você controlando o carro aqui, ou você vendo o volante e vendo a pista, o retrovisor, ou aquela câmera que fica ali no pneu do carro mostrando a pista. Então, assim, eles fazem todos esses cortes, todas essas tomadas. E, cara, drone passando por cima da pista, os carros andando, cara, é muito legal. É muito bem feito, os carros são muito bonitos. Enfim, cara, o visual do filme é maravilhoso. O design de som é muito bom. Muito bom. Você vê os carros, o motor, vum, vum, cara, assim, no cinema é muito massa. Muito legal mesmo. Eles fazem uma transição do cara jogando e eles fazem como se fosse ele imaginando dentro de um carro. Cara, é muito legal. Aquele efeito especial do carro em volta dele, mas na verdade ele tá numa cadeira game olhando um monitor. E quando ele tá dentro do carro, e aí o carro sai, todas as peças saem assim, e mostra como se ele tivesse
numa cadeira gamer, no monitor. Cara, eu achei muito legal essa transição, muito bem feito, muito, muito bacana. E as cenas de ação, as cenas de corrida são muito empolgantes, cara. Assim, o filme ele consegue te pegar. Assim, confesso que no começo do filme ele não estava tão engajado assim, mas ele vai te ganhando, vai te mostrando algumas corridas, vai te mostrar, a história vai ficando mais interessante. E do meio pro final, cara, assim, realmente ele me pegou muito. Eu tava, pô, torcendo muito pelo cara e as corridas vão ficando mais legais, porque aí começa realmente eventos de corrida e você vai vendo os carros, as ultrapassagens vão ficando mais difíceis, porque agora são pilotos de verdade, enfim. Cara, é um filme de esporte, com todos os clichês que o filme de esporte tem, de superação, de pessoas que não acreditam em você, e você vai lá e consegue todo aquele discurso, e sempre tem alguém que já foi atleta e agora não é mais, e vai te dar conselhos e faz um monólogo e tal. Tudo isso é um clichê, você já viu isso em Creed, você já viu isso, sei lá, em filmes de esporte aí, de futebol americano, de basquete. Mas, cara, não é porque é clichê que é ruim, é justamente assim, é clichê porque funciona quando é bem executado. E aqui eu achei bem executado. Os personagens do David Harbour, que é o cara lá do Stranger Things, do Ian, que é o piloto, são muito bons. Tem o personagem do pai dele, né, da família dele, que também tem um arco legal. E tem o Orlando Bloom, que é o cara do marketing, que também é um personagem interessante para você ver. Então, assim, cara, o filme consegue te pegar e te deixar motivado e emocionado em várias vezes. Acontece uma parada muito sinistra, muito pesada, que te deixa emocionado. Mas, assim, cara, gostei muito. O filme realmente, do meio pro final, vai te envolvendo. E na última corrida você tá lá no cinema torcendo muito pelo cara, como se aquilo fosse ao vivo, sabe? Mas apesar do filme ser uma boa surpresa pra mim, que não tava esperando muito desse filme, ele não só tem qualidades, né? Ele tem alguns defeitos, né? Tem algumas coisas que eu não curti no filme. De cara, é que no começo do filme, principalmente, até o meio do filme ali, por isso que eu acho que eu comecei a gostar mais do filme do meio pro final, é porque até o meio do filme as falas são muito repetitivas e são muito expositivas e sem necessidade, sabe? Como se estivesse chamando a gente, como se você estivesse assistindo e você não estivesse entendendo uma parada que é super simples. Quando ele tá jogando, fica um amigo dele do lado, falando o tempo todo o que tá acontecendo, que você tá vendo na tela. Ó, agora você tá em quinto, acelera, agora você vai chegar em terceiro e tal. Cara, você tá vendo lá que o cara tá em terceiro, tem uma tabela mostrando o cara subindo, sabe? Eu acho que poderia ter feito isso dele, não sei, ele pensando uma coisa, pô, vou fazer isso, fazer aquilo, não sei. Mas um cara falando o tempo todo não é legal. Quando ele vai pra academia de T, e aí o personagem do David Harbour, né, que é o, esqueci o nome dele agora, mas ele é o engenheiro-chefe, e aí ele tá lá falando com os caras. Cara, ele repete o tempo inteiro. Ah, isso aqui não é um jogo, isso aqui é vida real. Ah, vocês são bons no jogo, aqui é diferente. Ah, isso aqui não é um jogo, aqui você pode morrer. Aqui não, isso aqui não é um jogo, isso aqui não é um jogo. Cara, a gente já entendeu que o cara saiu do jogo e tá no carro real. É o tempo inteiro falando isso. Cara, uma cena, em determinado momento, que ele tá numa corrida já, e ele precisa chegar em quarto para poder se classificar para uma parada lá, para ganhar uma certificação, não sei o quê. E eles falam isso umas 10 vezes. Ó, a próxima corrida você tem que chegar em quarto, que aí você tem que ganhar tal coisa. Ó, essa é a corrida que você precisa chegar em quarto, não sei o quê. Aí daqui a pouco, no meio da corrida, tá o cara falando no ouvido dele lá com o radinho. Ó, agora você precisa chegar em quarto. Se você não chegar em quarto, você vai chegar. Cara, a gente já entendeu. Fala outra coisa ou fica calado, deixa a gente ver a corrida, sabe? Outra coisa que eu não curti muito alguns arcos que foram desperdiçados em detrimento de uns que não tinham peso nenhum. É, ele tem uma relação muito, digamos, complicada com a família, com o pai, porque o irmão dele é um atleta que dá a entender que é um atleta muito bom, que o pai foi jogador de futebol e o irmão dele tá tentando ser jogador de futebol e, teoricamente, pelo que dá a entender, tá dando certo e o pai tá super empolgado com o irmão dele e vai pros jogos e sabe, isso tudo.
e quer que ele estude porque ele não é bom como atleta. E ele quer ser piloto, só que o pai não quer que ele seja piloto, porque ser piloto é muito caro, enfim, eles não têm dinheiro para investir nisso e tal. Nossa, problemas com o pai é um clichê de qualquer coisa. Mas era uma relação que eu queria ver mais, sabe? E isso é só colocado no começo do filme, e tem uma hora que se esquece, tá? Ninguém mais fala nada. Ele começa a ir correr, ele vai pra academia e tal, e você não vê mais a família dele. Só volta depois, lá no final. E aí começa um arco dele com uma namorada, com uma menina que ele gosta. Que assim, cara, não foi pra lugar nenhum, sabe? Parece que os executivos, parece muito coisa de executivo. Diz assim, ó, ele precisa ter um par romântico nesse filme aqui. E aí colocaram essa menina que, enfim, não acrescentou nada, e nada que poderia ter tirado essa parte da namorada e colocado mais da família, dele falando com a família, em vez de estar falando com a namorada, dele, sabe, tá pensando na família. Enfim, acho que poderia ter sido mais explorado isso, ficou muito superficial. E outra coisa também, apesar das corridas serem muito boas, muito bem feitas, você vê exatamente as ultrapassagens, as peças do carro, você começa a realmente entender tudo que está acontecendo. É, tem corridas que são muito picotadas, que você vê o carro, aí daqui a pouco o carro tá. A câmera tá em cima, a câmera tá no pneu, a câmera tá na frente, a câmera tá atrás, começa a ficar picotado. Eu acredito que, assim como no jogo você pode ficar trocando de câmera durante a corrida, acho que ele quis passar esse sentimento para quem joga, de estar mudando para as câmeras do jogo, mas em alguns momentos fica picotado demais. Eu queria ter visto uma coisa mais fluida. E eu acho que faltou criatividade em de como as corridas terminam, sabe? É sempre assim, muito muito perto, muito difícil, que beleza que é para dar essa atenção, mas é sempre um carrinho que tá ali passando por centímetro na hora da chegada, e isso acontece umas 3 ou 4 vezes no filme, onde você poderia trazer uma emoção de outra forma, sabe? Numa ultrapassagem, numa, enfim, numa grande jogada que ele pensou ali fazendo, que até acontece no filme, mas enfim, nem sempre terminar do mesmo jeito, sabe? Acho que faltou um pouquinho de criatividade, apesar de eu ter gostado muito das cenas de corrida, mas faltou essa criatividade aí, uma coisa que eu queria ter visto melhor, sabe? Ficou meio previsível depois que aconteceu algumas vezes. Mas, cara, assim, eu tenho o lance da expectativa, né? A minha expectativa tava quase zero para esse filme, eu não sabia o que esperar. Quando eu descobri que era uma história real, ficou mais interessante, e aí eu fui ver, eu acho que eu ia deixar passar esse filme, eu não ia ver no cinema. E aí, pô, vou ver porque a história é interessante e tal. E, cara, eu me surpreendi muito, eu me diverti muito, eu me emocionei com as paradas que acontecem. E eu me peguei torcendo mesmo, assim, tipo, vai, Ian, bora, bora, sabe? Tem uma corrida que são 24 horas de corrida, que essa corrida existe. E tá no filme, cara, sensacional. Que é a última corrida do filme, então você fica realmente engajado ali e torcendo para o que vai acontecer. Cara, os personagens, eu gostei muito dos personagens, apesar deles serem superficiais e serem clichês, eu, cara, eu curti muito. E assim, cara, a minha nota para esse filme é 4 estrelas, achei um filme muito bom, dentro da categoria filmes de esporte. Como eu falei, são clichês que funcionam bastante, que eu curto muito esporte e eu gosto de ver esse filme, me diverti bastante. Cara, tem seus defeitos, não vai ser, nossa, um dos melhores filmes do ano, mas entra, claro, nas surpresas boas que 2023 trouxe. Então, cara, eu recomendo muito. Se você gosta de filme de esporte, se você gosta de corrida, se você gosta de Gran Turismo, com certeza você vai gostar desse filme. Então, cara, me diz aí o que é que você achou, se você já assistiu. Se você não assistiu, o que é que você acha, se você sabia que era uma história real. Cara, comenta aí, me segue lá no Instagram, se inscreve no canal se você chegou até aqui. Pô, cara, clica aí no gostei, compartilha com os amigos. Isso pra você não custa nada, mas pra mim ajuda bastante, beleza? Então fica ligado que aqui vai ter vídeo toda semana. E lá no Instagram tem conteúdo todos os dias. E até a próxima.